queridos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui esse vídeo porque eu gostaria de dividir algo com os irmãos que Deus falou no meu coração hoje pela manhã, quando eu meditava na palavra. O versículo base é aquele que está em Gálatas 5,17, que diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Então, este versículo aqui, ele tem uma expressão, um significado muito importante para cada pessoa. Nós, como seres humanos, fomos criados por Deus, e quando Deus criou o homem e a mulher, Deus nos fez perfeito. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, eles eram perfeitos, não havia neles pecado, não havia neles nada defeituoso. Porém, com o passar do tempo, nós sabemos que a Bíblia nos relata que o homem desobedeceu a Deus. E ali, quando ele desobedeceu a Deus, ele foi contaminado com um vírus chamado pecado. Este vírus, ele entrou todo o corpo do homem, quando falo homem me refiro ao homem e mulher, e contaminou o homem, trazendo então para a humanidade, para toda a sua descendência, este vírus, essa doença, este vírus chamado pecado. Isso todo mundo sabe. Algumas pessoas não dão importância para a gravidade disso, não dão importância para as consequências, para a seriedade disso, mas o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus e nos leva a uma eternidade. Por causa do amor de Deus pela humanidade, Deus proveu um escape para o homem, para que o homem pudesse receber o perdão dos seus pecados, ser justificado pelo seu erro. Deus enviou Jesus Cristo. Podemos dizer que Jesus Cristo é o antídoto contra o pecado, isso que nos afasta de Deus. Então, Jesus Cristo é aquele que reconcilia o homem com Deus. Para isso, todas as pessoas precisam aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. O que é aceitar Jesus? Significa concordar com Ele. Significa entender qual é o propósito da sua vinda e da sua morte na cruz por cada pessoa que o aceita. Qual é o propósito? Reconciliar o homem com Deus, trazer o homem de volta para perto de Deus. Este é o significado de Jesus, uma vez que as pessoas entendem isto e aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então elas passam a ter aquela luta entre a carne e o espírito que a Bíblia fala lá em Gálatas 5,17. Porque aí nasce uma nova pessoa. Agora uma nova pessoa para uma nova vida, transformada por Cristo Jesus, agora reconciliada com Deus. E agora aquela velha pessoa, daquele velho que foi contaminada com aquele vírus, começa a haver uma disputa entre elas, entre a velha pessoa e a nova pessoa. Isto é a luta entre a carne e o espírito que a Bíblia fala. Mas como que a gente consegue vencer? Como que as pessoas conseguem vitória sobre a carne para que ela não vença o espírito, para que ela não vença a nova pessoa? A gente vence tomando o antídoto todos os dias, dia após dia. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa meditar na palavra de Deus. Mesmo que a gente pense, uma palavra tão conhecida, mas é necessário que a gente leia, é necessário que a gente reflita, porque quando a gente vai lendo, quando a gente vai buscando conhecimento da sua palavra, automaticamente a gente vai se fortalecendo. E a palavra de Deus, ela funciona como um antídoto, porque ela é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o verbo, então ele é a palavra, ele é a sua palavra, e ele vela pela sua palavra para cumprir, então ela tem poder. Poder de quê? De neutralizar essa contaminação do pecado na vida de todo ser humano que aceita Jesus Cristo.
Porque essa luta ela é diária. Todos os dias existe essa luta da nossa carne, a nossa velha natureza, contra o nosso espírito, a nossa nova natureza em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu observo hoje em dia é que eu vejo muitas vezes jovens, moços, moças que foram criados dentro da igreja, no meio evangélico, e com o passar do tempo, eles começam parece que se acostumar com a palavra, se acostumar com a igreja, e acabam se voltando para as velhas coisas novamente, para a velha criatura. Às vezes foram batizados nas águas, andaram um tempo com Jesus e depois eles começam a olhar para as coisas do mundo, olhar para as ofertas que o mundo oferece. Novamente olhar para aquele veneno que foram contaminados. E então eles começam a ficar em dúvida, ficar divididos, ficar cocheando entre dois pensamentos. Aquilo que aprenderam desde criança e aquilo que a nova vida que o mundo oferece. Isso para quem já conhece ao Senhor Jesus Cristo, já viveu uma vida com Ele. E não só jovens, muitas vezes pessoas também maduras, pessoas de mais idade, porque todos os seres humanos, eles têm essa possibilidade de serem seduzidos, encantados pelas coisas deste mundo, pelas coisas do inimigo. E aí as pessoas passam a andar, como se diz, em cima do muro. Aquelas pessoas que estão em cima do muro, nem lá e nem cá. E as pessoas que estão em cima do muro, como a gente usa essa expressão, eles já estão na mão do inimigo. Isso me faz lembrar de uma história muito conhecida que acredito que algumas pessoas conhecem, que havia dois grupos grandes, o grupo do mal e o grupo do bem, aqueles que representam a Deus e aqueles que representam a Satanás. E havia um muro muito alto e havia ali um filho de um crente criado na igreja que estava nessa dúvida se servia a Deus ou se servia ao mundo. E ali as pessoas do lado de Deus convidavam, vem, desce para cá, vem para nós. E as pessoas do lado do inimigo ficava quieto, ninguém chamava ele para ir para lá. Aí aquilo incomodou ele, ele perguntou, por que é que vocês, perguntou para o inimigo, por que é que vocês não me chamam para ir para aí? Para ir para o lado de vocês? Então ele respondeu, porque o muro é meu. Concluindo, daí a importância da gente estar sempre indo na igreja, daí a importância da gente estar sempre ouvindo a palavra, meditando na palavra, falando da palavra, buscando ao Senhor em oração, mantendo essa comunhão com o Senhor, para que a gente possa a cada dia fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa nova vida com Deus. E aquelas pessoas que porventura estão na dúvida, saibam, vocês já estão na mão do inimigo, infelizmente. Quem está em cima do muro, infelizmente, já está na mão do inimigo. Então, há esses dois caminhos. Ou eu sirvo a Deus, aceito o Senhor Jesus para a remissão dos meus pecados como um antídoto para neutralizar a força do pecado, ou automaticamente as pessoas já estão na mão do inimigo e na condenação eterna.